Olá, eu sou Maurício Casemiro e esse é o canal Na Palavra Sempre. Vou considerar esse vídeo aqui o primeiro vídeo do canal, uma vez que o primeiro de fato foi o vídeo de apresentação do canal. E o tema que eu trago hoje, o primeiro tema aqui do canal, é o assunto sede e fome de Deus, tá? Eu não sei qual é a sua experiência com Deus, como foi, como tem sido, se ainda não teve, né? Com quantos anos você teve sua primeira experiência com Deus, né? Quando eu digo experiência, não é a noção de que Deus existe, mas é algo mais voltado para uma situação em que você sentiu relacionamento ou necessidade de Deus, né? Ou da palavra de Deus, ou de uma explicação que só Deus pode te dar referente a um assunto, uma angústia, uma inquietação que você tenha. Porque primeiro que religião tem aos montes, né? E você aprende Deus de diversas maneiras, né? Então, você aprende Deus na igreja católica, na igreja evangélica, você aprende Deus no budismo, no hinduísmo, né? Mas o Deus de verdade, né? Que é o Deus único, ele só existe de uma forma e um lugar, né? Muito embora aí haja uma briga grande da Igreja Católica com a Igreja Evangélica sobre o que é certo e o que é errado, qual lado que é mais correto. Eu não estou nem colocando isso em debate aqui, mas é que, por exemplo, quando você começa a ir para outras religiões, você tem deuses, você não tem Deus, né? Então você tem a questão do politeísmo, e o nosso Deus ele é monoteísta, é o único Deus. Então, é desse Deus que eu estou falando, né? O Deus de Israel, é Jeová, é Elohim, né? Que são nomes diferentes para o nosso mesmo e único Deus. Eu já falei aqui no canal, no vídeo de apresentação, né? Sempre que tiver oportunidade, eu vou voltar a lembrar, né? Que eu sou recém-convertido, sou evangélico, da Assembleia de Deus, mas a intenção não é trazer placa aqui para o canal, falar de placa nem nada disso. O que eu gostaria de falar, tô puxando o aplicativo aqui, tá? Que eu tenho os tópicos que eu vou comentar com vocês. Uso o Notion, inclusive, para isso. Muito bom. Né? Eu vou sempre falar um pouquinho de tecnologia aqui também, porque não tem jeito, né? Eu trabalho com isso, tenho outros canais com esse tema. Vocês me desculpem o barulho. No home office a gente não consegue controlar. O dia que eu tiver um estúdio, que Deus me ajudar e me abençoar com um estúdio para poder gravar as coisas no mais absoluto silêncio, vai ficar bem legal. Mas eu costumo tirar na edição, ou às vezes eu coloco um software de supressão de ruído em tempo real, às vezes eu tenho como. Hoje eu estou no Mac, então não tem como porque eu não baixei ainda, né? Mas vamos lá. Acho que dá para entender, o telefone o microfone tem uma boa qualidade. Se qualquer coisa eu tento tirar na edição, tá? Então quando a gente fala de fome e sede, né? A primeira coisa que eu quero começar a comentar com vocês é que fome e sede são duas necessidades básicas, né? Do nosso mundo físico, do nosso dia a dia físico, né? Dentre outras necessidades que a gente também tem, como frio, calor e por aí vai. Necessidade de abrigo, enfim. Mas eu não estou falando do antropo, não estou falando do homem, né? Eu estou falando do espírito, estou falando do lado das coisas do reino, das coisas de Deus. Mas você fala, mas peraí, mas fome e sede é físico, né? É do antropo, é do mundo físico, carnal. Só que essa sede e essa fome de Deus, que eu estou comentando contigo aqui, é justamente, né? Quando a gente fala de Deus, é espiritual. Está no mundo espiritual. E o que vem a ser uma sede ou uma fome de Deus? Uma vontade de estar com o Pai, né? É uma necessidade que a nossa alma, o nosso ser triuno, né? Tanto o espírito quanto a alma que está ali entre um e outro, e a carne, né? Que pertence a esse mundo, né? Nascemos na carne, da carne, necessita de uma comunicação, de uma convivência, de uma comunhão com o Pai, com o Criador, aquele que nos fez, aquele que nos criou, que nos concedeu as características, as formas, que nos concedeu tudo aquilo que a gente tem, o intelecto, né? Então, independente de como a gente nasce, como a gente vem para o mundo e qual vida que a gente tem, porque cada um tem uma vida, uns semelhantes a outro, outros muito diferentes de outros, né?
O cara que nasce no Brasil, ele não tem as mesmas condições e não tem as mesmas características do cara que nasce lá nos Estados Unidos, ou que nasce na Índia, ou que nasce em outra localidade, né? São pessoas diferentes, ainda que nascessem no mesmo lugar, iam ter ali cada um sua vida, né? Mas compartilhando de cenários semelhantes. Então, compartilhando de cenários semelhantes ou não, né? Você sendo uma pessoa totalmente diferente, do sexo oposto, por exemplo, de um país diferente, com condições políticas, sociais diferentes. Então você tem ali uma cultura diferente que te faz ir para uma religião diferente, entende? Independente de tudo isso, são muitas possibilidades, somos todos filhos de Deus, independente de como nós nascemos e quais as possibilidades que nós tivemos desde que nós nascemos. E aí eu estou dizendo tudo isso, né? Voando um pouquinho aqui, né? Indo pro extra um pouquinho não, bastante até, porque independente de tudo isso, o Deus é único e a gente tem sede e fome de Deus, independente de tudo isso, né? A fome, que eu queria falar o seguinte, né? A fome, ela é uma das necessidades, mas é uma necessidade menor do que a sede, né? Porque de fome você ainda passa alguns dias ali, obviamente, vai ser privado de nutrientes, vai emagrecer, né? Vai ficar debilitado, mas você sobrevive durante uma quantidade boa de dias, né? Porque o organismo tem métodos para poder te fazer sobreviver, né? Vai queimar sua gordura, vai consumir sua gordura, o seu açúcar todo, né? Os carboidratos, para as reservas suas, para te manter vivo ali até que você coma de novo e o que é essencial te nutra de novo, né? No caso da água, não, ela te mata muito mais rápido, né? Se você é abstraído da água, né? Se a água é abstraída de você, você começa a passar sede e desidratar. Se você começa a desidratar, se você desidrata, teu organismo já começa a padecer quase que instantaneamente, né? Porque as células morrem, elas precisam de água, né? Então, por que isso? Porque é mais forte falar, então, sede de Deus, quando você está com uma vontade muito grande, teu espírito está numa vontade muito grande de comunhão com Deus, né? De conversar com Deus, de pedir perdão pelos pecados, de se arrepender por aquilo que te envergonha, daquilo que você sabe, que cedo ou tarde você aprendeu que é errado, que é pecado, que desagrada a Deus, e você ter essa conversa, você ajustar as coisas, você pedir discernimento para Deus, para que Deus te dê o conhecimento necessário, né? E não fuja nunca da palavra, né? Porque o conhecimento necessário de Deus, se não fosse para estar na Bíblia, Deus não deixaria a Bíblia como um norte, né? É claro que você tem outras obras, livros de pessoas ou até pessoas que falam, que fazem cultos e que dão palestras, né? Mas elas têm que estar baseadas aqui, tá? Então, uma vez que você tem o conhecimento da palavra de Deus, o que Ele quer para nós, né? Como foi toda a história da criação e qual é o desejo dele, os desígnios da obra dele, e você toma conhecimento disso, você passa a conhecer o certo e o errado, e você sabe que você tem o livre-arbítrio, né, para escolher, agora sabendo entre certo e entre errado. E aí, quando você você absorve, você descobre, você tem esse conhecimento e você percebe que não agrada a Deus, não está seguindo o caminho que o Pai pede, né, para o caminho da salvação, para andar com Ele, para ser salvo, né, e no final de toda a história aí, nós estarmos todos juntos na presença de Deus, santos, livres das coisas erradas, do pecado, daquilo que realmente não dignifica, né? Daquilo que Deus nos ensina. Então você sente essa fome, você sente essa sede, né? de se relacionar com Deus. Muitos sentem porque outras pessoas apresentam para nós o Evangelho, né? Apresenta para você o Evangelho, apresenta para você Deus, Jesus Cristo, apresenta a Bíblia, a Palavra de Deus, e você vai aprendendo, conhecendo, e o Espírito Santo de Deus, né? Porque não pense que é outra coisa, porque você pode até pensar no início, ou não acreditar que seja isso no começo, mas depois, com o tempo, com o relacionamento,
com insistência, com persistência, você vai percebendo que todo o quebrantamento que você tem, todas aquelas ideias fixas, erradas, insistentes, que não vão de encontro ao que Deus quer, né? Ou seja, ao contrário, fazer aquilo ao contrário que Deus quer. Quando você começa a quebrantar isso, quando você começa a perceber que você está errado, quando você começa a querer mudar, a querer melhorar, é o Espírito Santo já trabalhando no seu ser, no seu coração, no seu entendimento, na sua mente, né? Te convencendo, te mostrando, te provando aos poucos, porque Deus não chega de supetão, a força para te fazer engolir goela abaixo, né, a palavra. Você precisa sentir, você precisa perceber, você precisa aos pouquinhos ter provas que vai te mostrando de fato que aquilo que ele falou é correto, né? Que realmente fazer uma coisa errada vai te trazer um malefício, vai te trazer um sofrimento, mas que seguir a palavra vai te trazer bênçãos, vai te trazer felicidade, vai te trazer aquela alegria de estar cumprindo algo que é bom, que você sabe que vai ser bom para você não só agora, mas no futuro também. Então pode acontecer assim, né? E geralmente acontece assim. Alguém que é evangélico chega até você, ou a família da amiga da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos, né? Mas também pode acontecer de Deus chegar na tua vida, né? Dessa fome começar a surgir no seu espírito, você sozinho e o Espírito Santo de Deus. Você e você mesmo. Tá? Que foi como aconteceu comigo, né? É claro, muitas outras pessoas que eram evangélicas, né, já chegaram até mim em épocas diferentes. Mas eu era um católico não praticante, né? Eu fui batizado, fui crismado, fiz primeira comunhão, mas aos 17 anos eu me tornei católico não praticante e fui até os meus 30 praticamente, né? Não agnóstico, nunca fui agnóstico, nunca fui ateu, sempre acreditei em Deus, mas não praticante, um católico não praticante desde os 17. Então, obviamente, já recebi na minha porta testemunho de Jeová, apresentando aqueles folhetos, né? Querendo passar uma palavra, às vezes até recebia mal eles, confesso, né? Porque não tinha uma preocupação, né? Eu achava que o que não era católico também, para mim, era exagero, né? A gente tem esse preconceito com quem ainda não é evangélico, com os evangélicos, né? A gente sabe que alguns têm, e eu preciso confessar que existia um pouco, né? Eu não dava muita atenção devida, mas independente disso, eu sinto que não foi isso. E que não foi também outras pessoas que porventura eu sabia que eram crentes, eram evangélicas, algumas amigas da minha mãe, e algumas pessoas que surgem na sua vida, que não necessariamente tem que ter um relacionamento com alguém da família. Surge na tua vida um professor, uma atendente de um balcão de um lugar que você vai, você acaba descobrindo, vendo, percebendo que é evangélico. Então eu tenho por certeza de que não foi isso, não foi nenhum desses, vamos chamar de microepisódios, né, que me fizeram começar a fomentar. O que começou a fomentar foi algo inédito para mim e que começou entre eu e o Espírito Santo de Deus, porque eu comecei a sentir no início, na verdade, você nem sabe que você está sentindo nada, porque é tão suave que chega homeopaticamente, sabe? Não é brusco, não é uma coisa de uma hora para outra, do dia para noite, de uma semana, de um mês, de um ano para o outro. Aos pouquinhos você vai sentindo uma estranheza. Sabe quando você está meio que perdido, pensando assim, alto, e se pega longe, daqui a pouco você, opa, fiquei um tempinho aqui, peraí, vamos lá, voltar ao que eu estava fazendo. Nota, isso não chega a ser ainda uma questão, um problema. Você só se pegou meio que voando, mas já é algo acontecendo. E aí você começa a refletir assuntos, refletir coisas, só que não só refletir, porque refletir você reflete desde sempre. Você começa a refletir com olhos diferentes e você não percebe de início que você está começando a refletir as coisas com olhos diferentes. Depois você começa a perceber, porque você começa a comparar. Fala, nossa, eu estou sentindo um determinado sentimento ao ver tal coisa, ou ao ouvir tal coisa, ou ao lembrar de um episódio que eu passei hoje, sei lá, em um local que eu fui. Que engraçado, né? Eu tô tendo esse sentimento sobre isso, e isso é você com você mesmo, tá? E eu não era assim antes, antigamente era diferente, mas ok. Tá, tudo bem, a gente muda, as pessoas mudam, eu tô envelhecendo, deve ser o natural, né? Então você acaba
percebendo que está acontecendo alguma coisa, mas você ainda, pelo menos comigo foi assim, você não quer justificar ainda que é Deus que está chegando na tua vida, que o Espírito Santo está cutucando, está ali, presente, ei, estou aqui, né? Chegou o momento e tudo mais. Isso no início não acontece, até porque você não tem uma maturidade espiritual para pegar que é isso. Só que Deus, ele é tão poderoso que ele vai te mostrando com os pedacinhos do seu dia, dos acontecimentos, do que passa, do que você tem disponível, de pessoas, de situações, de lugares, tudo, tudo, tudo. Vai propiciando para que algo muito especial vá acontecendo ali e essas situações como essa que eu comentei vá acontecendo suavemente aos poucos e você vai entendendo que alguma coisa está mudando. Nossa, eu tô mais emotivo, eu tô uma pessoa mais legal, eu tô uma pessoa, eu tô me percebendo, me notando uma pessoa com menos ódio, com mais amor, que analisa mais as coisas, que não tem tanto pavio curto, enfim, pode acontecer de diversas formas, né? Algumas coisas podem mudar em você. E essa mudança, como eu falei, eu volto a repetir, ela é aos pouquinhos, né? Só que ela é consistente, não é uma coisa que muda e volta do jeito que era. Ela muda e vai construindo. Então você vai solidificando um novo comportamento, um novo conjunto de comportamentos. Então o seu eu vai se transformando aos pouquinhos também. E é por isso que você vai conseguir, depois de um tempo, perceber que o eu de agora, ele tá diferente sim do eu do passado, porque você construiu, você tá mudando ali. É o Espírito Santo em você, mudando o seu comportamento, mudando o seu coração. E você vai perceber um pouco mais pra frente. Ainda não dá pra perceber. Bom, deixa eu falar de datas, senão vocês vão perceber. Senão vocês podem falar assim, nossa, mas quanto tempo levou, né? Ele tá falando que é devagar, que é devagar, que é devagar. Eu levei, tô com 36 hoje, né? Há 2 anos praticamente eu considero que houve a minha conversão, onde eu já tinha entendido o que estava acontecendo, né? Então antes disso, um ano e meio, levou mais ou menos um ano e meio, quando essas primeiras coisas começaram a acontecer, esses primeiros sentimentos, essas mudanças começaram a acontecer, até o período em que eu falei, eu entendi o que está acontecendo, é Deus que está chegando na minha vida e é a sede de Deus que chegou na minha vida. Né? Um ano e meio, vamos colocar 2 anos ali, né? Para algumas pessoas pode ser em menos tempo, ou em mais tempo, ou em igual tempo. Acredito que depende de pessoa para pessoa e de caso para caso também, né? Porque eu estava numa situação X de vida, tem pessoas que estão em situações mais complicadas, mais diferentes ou menos complicadas e por isso pode levar mais ou menos tempo, tá? Não se preocupe com o tempo. O tempo que Deus tem para chegar na tua vida, ele vai chegar, né? E é o teu tempo, é o tempo adequado, porque até nisso Deus ele é inteligente, óbvio que Deus é inteligente, mas até nisso Deus ele tem a sabedoria de conseguir entender qual é o tempo mais adequado, a força mais adequada para chegar na tua vida e para mudar, né? Para fazer você enxergar ele, para você fazer enxergar as coisas do reino, perceber, né? Tirar ali é como se fosse um véu, é como se fosse um véu que embaça a tua visão antes disso e que te faz enxergar as coisas como o mundo é, porque na verdade o mundo é assim, né? O mundo está em pecado, está decaído desde Adão, então o natural que a gente vê as coisas é como elas já funcionam hoje, né? Que é uma prova maior do que o próprio mercantilismo, né, a nossa questão comercial, compra quem tem dinheiro, quem não tem passa fome. Então quer dizer, hoje pra gente, né, desde que a gente nasce, é imputado nas nossas vidas que isso aí é normal, né? Você tá passando ali, vê um mendigo na rua, uma pessoa necessitada ali, enfim, faz vista grossa e vai fazer o teu. Eu tenho que fazer o meu, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar meu dinheiro, eu tenho que estudar, fazer o que eu ia fazer. E é assim, tá ali, né? Mas não é assim, na verdade. É que a gente é educado nesse mundo a ser assim, porque a gente já nasce num mundo que tem esse sistema, né? E é muito complicado, né? Porque às vezes você nasce em uma família onde você tem seus pais, os seus tios, enfim, seus tutores, seu pai, sua mãe, que já tá que já obviamente já é desse sistema, mas que também tem uma religião que vai te afastar ainda mais de Deus, né? Foi para um caminho que vai te afastar ainda mais de Deus, que está indo num caminho contrário do que seria um caminho que vai te levar ao encontro de descobrir Deus dessa forma, né? Mas como eu falei, cada pessoa no seu tempo e Deus sabe chegar nas dificuldades diferentes, nas situações diferentes, nas pessoas diferentes e com os tempos diferentes, né? O fato é que para minha vida chegou
Chegou dessa forma, aos pouquinhos, diretamente com Deus, não foi ninguém que me influenciou. E veja, eu não estou levantando nenhuma bandeira de orgulho aqui, dizendo que foi diretamente com Deus, porque poderia ter sido através de outra pessoa e seria grandioso do mesmo jeito. É Deus que escolhe a forma que ele chega até você para começar uma comunicação contigo, tá? E aí eu comecei lá pro 6º mês, eu não sei dizer bem data, né? Mas quase fazendo aí um ano de que estava acontecendo, né? Eu comecei a me pegar em situações que isso não acontecia, eu não buscava Deus, né? Eu não abria a Bíblia, muito embora conhecesse, como eu falei, fiz catecismo na Igreja Católica, primeira comunhão, fui batizado, crismado, né? Eu sabia sempre soube o que é a Bíblia, sempre soube o que é Deus, inclusive nas minhas comunicações raras que eu tinha com Deus, às vezes eu lembrava, saindo de casa eu fazia, né, o sinal da cruz para Deus me proteger. Então quando acontecia alguma coisa assim, que na verdade acontece muito isso, né, quando acontece alguma coisa ruim, aí você lembra de Deus na hora para te socorrer, socorro Deus, valei-me, né. Ou quando eu queria queria muito uma coisa, né, então eu lembrava de Deus e pedia para Deus, né. Isso na minha vida católica não praticante, então eu comecei a refletir o quanto é errado isso, né? Você só lembrar de Deus quando você está em perigo, quando você quer alguma coisa. É como se você tivesse uma pessoa, por exemplo, vamos comparar uma pessoa na família que você diz que gosta dela, mas na verdade você só procura ela quando você está interessado que ela te faça um favor. Meio forte isso, né? Mas a comparação é essa mesmo, né? Deus não está aqui para fazer favor e, na verdade, ele pode não querer dar aquilo que você quer, porque não é melhor para você ou simplesmente porque você não merece, né? Você não está sendo um bom filho, um bom cristão, quiçá nem um bom cidadão, né? Não está cumprindo aí nem com seus deveres sociais, né? Daqui da terra. Que era Deus, o que Deus pede para você cumprir para ele, né? Com ele, para o reino. Então, eu lembro que isso foi ficando mais forte e eu fui me questionando mais. Isso foi ficando cada vez mais inquieto dentro de mim. Mas não é uma inquietude daquelas que te deixa mal, que te deixa doente, né? Não é algo, por exemplo, que vem do maligno que quando ele te inquieta é pra te deixar com a pulga atrás da orelha, ou para te deixar mal, para baixo, com sensação de tipo, isso é problema, eu não vou conseguir resolver. Não, é uma inquietude de curiosidade, né? Inclusive, é tão de Deus que você consegue sentir que é mais ou menos algo assim. Nossa, está acontecendo uma coisa diferente na minha vida, né? Você tem a sensação, é o Espírito falando, não tem como falar carnalmente, né? Explicar essa sensação ou essa experiência, né? Melhor dizendo. Você sente assim algo do tipo, tá acontecendo alguma coisa nova na minha vida, tá chegando alguma coisa nova na minha vida que ainda não chegou desse jeito. Eu tô sentindo que algo me chama, ou um vazio existencial na minha alma, ele tá me chamando para alguma coisa ali que eu não sei ainda, mas o que é isso? É falta de quê? O que está me chamando a atenção? O que me tira a atenção do meu dia a dia normal aqui para refletir questões que eu não refletia, para eu pensar e trabalhar meu coração e me pegar sendo mais amoroso, mais etc, etc, como não, sabe? Isso vai acontecendo aos poucos, um pouquinho mais, de uma forma diferente, até que algumas situações, no meu caso foi assim, algumas situações elas começam uma a responder a outra. Então, por exemplo, nesse processo, começaram a vir, vídeos para mim no meu canal no YouTube, e eu não pesquisava sobre esses assuntos, mas às vezes o YouTube, o algoritmo te joga temas ali que você nunca pesquisou. Quando joga, e eu acho que é uma coisa muito doida, engraçada, diferente, tem vezes que eu olho assim e falo, nossa, nada a ver, não vou nem clicar. O YouTube tá me jogando coisa de, sei lá, esse tema aqui que não vou nem ver. Mas tem coisa que eu acho tão absurda no YouTube, e veja, YouTube, uma coisa mundana daqui, né, do Google, da internet, do homem, que eu olho e falo, mano, é tão absurdo que eu vou ver, né? Não que eu tenha visto alguma coisa que fosse de Deus e achasse absurdo, mas eu falei, nossa, mas eu não fiquei buscando nada, né? Por que tá me mandando essa música aqui? Eu ia ver, era um louvor, ou um culto, um testemunho, alguma coisa, né? Ou simplesmente uma mensagem. Tem muitos canais hoje, como esse que eu tô montando, né? O meu, tem tantos outros maravilhosos que hoje eu sigo, né?
E aí eu comecei a ver um vídeo ou outro, legal, aí aquilo mexia comigo, eu percebi que mexia de uma forma diferente como não mexia, né? Por que mexeu? Porque eu tô mais velho, eu tô mais... né? Eu ficava me questionando. Então, só que esse vídeo ele respondia aquela situação toda que estava acontecendo comigo. E às vezes a situação respondia o vídeo, ou respondia o louvor que tocava, eu dentro de um carro, no posto de gasolina, esperando abastecer o carro, o outro carro estava tocando um louvor, eu estava tocando um louvor ali na lojinha de conveniência, enfim. Situações assim, né? Uma começou a querer responder a outra. Não responder, mas justificar, né? Para poder meio que de uma forma não natural desse mundo me sacudir e falar: meu, acorda, sou eu, Deus, querendo falar com você, né? Quando que você vai acordar? Só que Deus ele é suave, né? Ele não vai nunca te sacudir, te dar uns tapas, né? É aos pouquinhos, como eu falei para vocês, 2 anos para eu começar a perceber e terminar entendendo o que estava acontecendo. Aí a sede ela aparece mesmo, né? Eu tomando água falando de sede. A sede ela se apresentou como sede de Deus. Porque daí eu comecei a ouvir uns louvores aqui, não ouvia, não era contra, mas não ouvia. Então, eu comecei a ver uma palavra de Deus aqui, comecei a abrir a Bíblia e a ler passagens da Bíblia na internet mesmo, nas páginas de Bíblias online, enfim. Assisti uma coisa da igreja aqui, uma coisa do irmão lá, uma curiosidade evangélica aqui, um culto ali, um culto lá. Interessante, não tinha assistido o culto ainda, de fato não tinha assistido o culto ainda, né? Um culto mesmo. E na internet eu comecei a assistir algumas coisas e essa fome começou a chegar. Essa sede começou a chegar, porque quando você lê a palavra de Deus, ela fala com você. Então, trechos da palavra de Deus, de diversas localidades na Bíblia, nos livros da Bíblia, em situações diferentes, nos videozinhos dos cultos, enfim, das páginas que eu abria, sempre me trazia alguma coisa. Se não uma ideia de uma informação incompleta, um pedaço de uma informação que mais tarde ia se confirmar com outro pedaço de uma outra informação, de uma outra situação. E essas coisas começaram a se montar, né, na minha vida, assim, diária, cotidiana. Que eu comecei a ter respostas, inclusive, comecei a fazer perguntas para Deus, mas coisa solta assim, sem muita pretensão de ter a resposta, né? Por que isso, né? Por que não aconteceu assim? Deus, isso e aquilo que aconteceu deve ter sido por conta dessa minha escolha e, sabe, reflexões que assim você do nada, distraído você acaba fazendo com Deus, e depois eu tinha a resposta disso, né? Através de uma passagem, através de uma palavra, de alguma coisa que eu ia ver, de alguma coisa que eu ia ler relacionada à Bíblia, e aquilo tocava muito forte, né? Já nesse período aí de quase 2 anos, tocava muito forte. Então, quando as coisas começaram a se confirmar e eu comecei a perceber, aí foi essa fase que eu falei pra você, que a sede chegou de fato, eu comecei a sentir mais vontade de procurar, mas agora procurar intencionalmente, e não por um acaso, porque aquilo estava na minha cabeça, no meu inconsciente. Comecei a procurar intencionalmente os cultos online, os louvores, comecei a ouvir louvores, a gravar na cabeça, e me pegava cantando, às vezes, lavando louça, fazendo uma coisa ou outra, e lendo passagens da Bíblia, e lendo assuntos relacionados a Deus no YouTube, de outros canais, né, curiosidades, estudos bíblicos assim pontuais. Comecei tanto a começar a ver, porque daí sim, quando você começa a pesquisar aí, que o algoritmo manda mesmo, né, para você aqueles temas. Então começou a chegar muito vídeo do Rodrigo Silva, que eu acredito que ainda hoje é adventista, né, arqueólogo, pastor, e começou a vir também, e eu comecei a ver alguma coisa ali. Eu vou me lembrar o nome desse pastor. Se eu não me engano, ele é presbiteriano. Alguma coisa pentecostal, e eu comecei a ter curiosidade dessas diferenças da igreja evangélica, e aí a curiosidade traz fome, a fome traz sede, a sede traz mais fome de Deus, né? E do Espírito Santo de Deus, e de respostas, e de relacionamento, e as confirmações vão chegando aos pedacinhos, e são coisas que só você vai perceber que é a resposta de Deus na tua vida, né? Porque foi uma pergunta que só você fez, que o teu coração fez em um momento X no passado, não foi uma outra pessoa. Então a outra pessoa, as outras pessoas não têm como saber que aquilo é a resposta de Deus para a tua vida. Só você, porque foi só você que fez para Deus, né? Aí a gente já começa a ver que Deus é pessoal, né? Ele não trata no coletivo, ele trata no coletivo quando precisa e quer, mas ele também trata no pessoal quando precisa e quer.
E eu comecei a ter as confirmações perguntando propositalmente a partir de então, né? No sentido, olha, Deus me confirma se realmente é o Senhor, querendo que eu me aproxime do Senhor, ou se está acontecendo alguma coisa diferente na minha vida, se o Senhor está chegando na minha vida de uma forma que nunca chegou, me confirma, não pedindo para ele provar nada, né? Porque Deus não precisa provar nada, não tem que provar nada. Mas eu pedia, né? Eu solicitava que alguma coisa acontecesse para confirmar, só que agora propositalmente, né? Realmente querendo fazer essa confirmação. E as confirmações chegavam de formas diferentes. E essa sede, né? Gerou mais necessidade de relacionamento com Deus, até que todo esse processo culminou na minha conversão, né? Arrependimento de pecados e reconhecimento do Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Então, isso aconteceu comigo dessa forma. Eu estava morando em São Paulo nessa época, depois voltei a morar em Itapecerica da Serra, né? Voltei para Itapecerica da Serra, e aí comecei a visitar as igrejas, e junto com a minha prima, inclusive, para poder fazer a escolha correta aí, né, na igreja que Deus tocasse no meu coração que fosse a correta, para congregar e para seguir firme, né? Aprendendo a congregar na igreja evangélica, conhecer os irmãos, conhecer o pastor, a liderança da igreja, para me batizar, né? Estou em processo de organização ali para o meu batismo nas águas, né? E seguir firme aí, né? Então, bom, é isso. Eu não tenho nem muito traquejo para começar a montar esses vídeos aqui no canal. Eles vão ser bem assim, meio que abstratos no começo, e depois com certeza a gente vai pegar um modelo ou modelos bons aí para a gente seguir para discorrer sobre os assuntos. A ideia é aprender com vocês, né? É trazer minha experiência, é trazer o que eu sinto, né? Que é interessante trazer aqui para vocês, compartilhar com os irmãos, porque talvez a minha experiência vai ajudar muito a alguém que está aí do outro lado a confirmar alguma coisa. Muitas vezes Deus me trouxe aqui para poder te falar alguma coisa e colocar alguma coisa na tua vida, alguma coisa que vai despertar, né, através do que Deus quer falar contigo, porque não uma mensagem, e isso vai fazer diferença na tua vida, né? Assim como faz na minha direto hoje, porque muitas pessoas já falaram muita coisa, eu já passei muitas situações com alguns irmãos de igreja, outras pessoas que não eram nem da igreja, mas que me mostraram alguns caminhos, né? Que me mostrou algumas revelações também muito importantes na minha vida. Então, para poder falar de conteúdo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui... Acho que essa câmera aqui tá bom, não precisa ser a outra, não. Sobre alguns pontos que eu anotei para poder a gente falar sobre esse assunto, né? Fome e sede de Deus. Então, tem duas citações aqui, pode ser que tenham mais citações, mas eu peguei duas citações aqui, né? Que é, a primeira: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Quem disse isso foi Fyodor Dostoiévski, escritor e filósofo russo, considerado um dos maiores romancistas da história e um dos maiores inovadores artistas de todos os tempos. E uma outra menção que existe que é assim, ó: há no homem um buraco na forma de Deus. Quem disse foi Blaise, acho que é assim que se pronuncia, vou colocar aí na tela para vocês, Blaise Pascal, físico, matemático, filósofo, moralista e teólogo francês. Olha só que interessante, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Então, quando a gente reflete sobre isso, quando essas pessoas disseram isso, com certeza já estavam em um processo de relacionamento com Deus, quer dizer que o ser humano, de uma forma geral, independente de como ele nasça, onde ele nasça, como que ele nasça, branco, preto, amarelo, nasceu pobre, nasceu rico, nasceu baixo, alto, nasceu nos Estados Unidos, nasceu no Brasil, enfim, o ser humano, né, ele nasce com um objetivo, com uma vontade já na sua psique, na sua existência, no seu ser, de ser feliz. De ser feliz nessa vida, vivendo muito, pouco, vivendo com muito sofrimento ou pouco sofrimento, muitas alegrias, né? Então, cada um, a diversidade, não precisa nem dizer, né? Por si só ela é diversa. Mas a gente nasce com com essa necessidade, com essa certeza, né? Que a gente quer ser feliz, a gente quer ter boas experiências, passar por boas experiências nessa vida. Aproveitar aquilo que o mundo em que nós nascemos, enquanto seres humanos, tem a nos oferecer.
Ainda não estou nem falando de Deus, porque depois que a gente conhece Deus, né? Deus na verdade está 100% na nossa vida, até antes de nascer. É Ele que nos manda para cá, inclusive, Ele que escolhe a alma e manda para cá e já tem toda a vida traçada nas suas mãos, né? Tem os planos todos dele, mas a nossa consciência, né, quando nós nascemos, né, até conhecer Deus pode ser muito cedo, porque você pode nascer numa família evangélica, então você vai conhecer Deus cedo, mas você pode conhecer tarde, porque você nasceu numa família que não era evangélica ou era de outra religião, né? Ou que não tinha religião nenhuma, enfim, ou até você nasce numa família que é religiosa ou que é evangélica ou não evangélica, mas mesmo assim você tem dificuldade para aceitar, tem essa questão também. Só que você quer ser feliz, né? Acho que não tem nenhum ser humano que nasça que quer ser infeliz, que quer sofrer, né? Que seja assim saudável psiquicamente e que queira sofrimento por escolha. E aí, essas duas frases aqui, quando você começa a refletir elas, você percebe, né? Que você naturalmente procura o preenchimento, essa alegria, essa satisfação dessa alegria que você procura tanto para a tua vida em muitas coisas, em dinheiro, em bens materiais, em posses, em poder político, poder econômico, tá? Você busca em sexo, você busca em drogas, né? Se o natural não te dá o nível de prazer que você procura e até já conhece e quer e busca, você vai aonde? Se você já experimentou uma droga, você sabe que altera toda a química e como a cabeça funciona, então você vai buscar aquilo, porque aquilo te dá o prazer que você conheceu e você acha que é aquilo que é a tua felicidade. E aí você acaba se afundando, porque a gente sabe, né, que as drogas ela produz o vício e o vício nas drogas ela vai produzir fatalmente aí a morte ou algo muito próximo disso, né? Uma dependência que, enfim, eu não preciso nem dizer, né, como funcionam essas coisas. Então a gente busca, tá vendo? Ó, eu anotei aqui, ó, a maioria das pessoas no mundo está preocupada em algo e não sabe, está procurando algo e não sabe o que é e por que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente vai lá para Gênesis, né, no dia da criação do homem, que Deus fala que criou o homem à imagem e semelhança dele, né? Na verdade, ele fala a nossa imagem e semelhança. Deus Pai já está falando aí com Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? Porque nosso Deus é um Deus triuno. É um único Deus, mas ele tem pessoas, né, dentro dessa divindade. Então, para quem não sabe, eu faço teologia também, tá? Eu sou membro de igreja apenas, tá, pessoal? Não sou líder, nem pastor, nem nada, mas estou fazendo teologia justamente para poder aprender, né, o lado espiritual nos cultos e também o lado histórico, arqueológico, para ter embasamento, tá? E para conhecer mais a fundo mesmo, né? Para poder conhecer também aquele que critica, aquele que não acredita, né? Conseguir entender por que ele não acredita, por que ele fala que não existe, que não é verdade e etc. Né? A teologia traz isso também, ela possibilita isso também. Então, um vazio na forma um vazio do tamanho de Deus, porque somente Deus consegue preencher esse nosso vazio. E nós fomos criados por Deus para sermos preenchidos somente por Ele mesmo, por nada mais. Né? Então, muitas vezes a gente nasce, vive uma vida buscando coisas que não nos preenchem, a gente vai buscar uma coisa, buscar em outra, se frustra, né? Passa uma vida toda, morre e não nos realizamos. Né? O prazer que nossa alma, nosso espírito, o nosso ser busca, nós vemos que não é naquilo, aí vamos para outra coisa, não é naquilo. Por quê? Porque é somente Deus. Quando chega em Deus e Ele começa a te preencher, você percebe que é aquilo que você precisava desde o início. Tá? Então essas frases que eu separei, elas mostram mais ou menos isso. Esta comunhão foi quebrada pelo pecado, então por dentro estamos constantemente gritando e chorando. Né? Então quando Adão e Eva pecou pela primeira vez, que houve a queda, né? Esse vazio ele continuou porque Deus se afastou. Deus ele não compactou com o pecado, né? Então ele se afastou e aí Deus já não estava mais presente em nossas vidas como estava no Jardim do Éden. Então essa falta, ela fica latente, buscando Deus, porque nós somos criados para isso. Deus nos criou para isso, para sermos preenchidos dele mesmo, né? Sentindo falta de algo que não sabemos o que é e não encontrando a satisfação completa em dinheiro, sexo, drogas, sucesso, poder, e então sentimos esse vazio. Um vazio que só pode ser preenchido
por Deus, né? Então também ali vai responder a segunda frase de Blaise Pascal, né? Há no homem um buraco na forma de Deus. Isso faz me lembrar aquelas peças que se montam para as crianças, né? Aqueles brinquedos de encaixe. Tem lá o círculo, o triângulo só se encaixa no buraco do triângulo, o quadrado, a bola. É mais ou menos isso. A peça de Deus, ela só vai se encaixar, né? O buraco no formato de Deus só vai ter uma única peça que se encaixa ali, que é Deus. É Ele mesmo. Tá? Na vida podemos buscar muitas coisas, podemos lutar para alcançar muitos objetivos, mas nada, eu vou aproveitar e colocar na tela isso que eu estou lendo para vocês, tá? Mas nada nos satisfaz como quando nós buscamos a vontade de Deus. Todos aqueles que têm fome de Deus e de sua justiça ficarão satisfeitos quando o buscarem. O Senhor se agrada das pessoas que o buscam e tem um desejo genuíno de conhecê-lo melhor. Tudo que tira nossa paz está ocupando o lugar de Deus. Já percebeu isso? Tudo aquilo que nos inquieta, agora essa inquietude é pro lado ruim mesmo que eu tô falando, que deixa a gente perturbado, que tira a nossa paz, o nosso sossego, a nossa paz de espírito, a nossa tranquilidade, o colocar a cabeça no travesseiro, dormir bem satisfeito de que fez tudo certo durante aquele dia. Então tudo isso, como está aqui na frase, ele ocupa o lugar de Deus. Porque se Deus estivesse presente, fazendo o que ele precisa fazer, né, e a gente fazendo a nossa parte, que Deus pede, não estaríamos nessa situação, porque estaria tudo bem. Com Deus não existe perturbação, né? Existe paz, tranquilidade, porque Ele nos dá. Ele nos mostra o caminho de como conseguir essa paz e essa tranquilidade, que é fazendo as coisas certas, né? A separação de Deus gera sede no espírito, que foi o que aconteceu com o casal inicial, né? E com toda a humanidade, que é a herança disso. Aí tem uma história aqui que eu montei, né? Uma situação que eu montei para tentar também fazer com que vocês entendam de uma forma mais fácil, tá? Se você dá para o seu espírito, né, um alimento que não é adequado, não é o alimento adequado, não é Deus que você está proporcionando, não é a palavra que você está buscando, não é a palavra que você está lendo, não é o culto que você está indo, não é Deus que você busca diariamente, orando principalmente, né? Agradecendo o que tem acontecido de bênçãos na sua vida, para Deus desbloquear mais bênçãos para você, porque a gratidão ela é muito importante, né? Saber agradecer é até mais importante do que pedir, porque Deus sabe das nossas necessidades antes mesmo da gente pedir para Ele. Ele lê aqui no coração. Quando surge no pensamento, no coração, ele já está lendo, né? Quando a gente está verbalizando, Deus está falando, eu já sei disso, né? Eu conheço você, eu criei você. Então, essa análise que eu vou fazer aqui, né, sobre o alimento espiritual, né? O alimento espiritual é a palavra de Deus. Então, quando você passa na rua e come aquele podrão, aquele podrão que a gente gosta muito, que é o lanche gorduroso ali, cheio de fritura, etc, né? Enfim, aprendemos errado, né? Aprendemos a falar que o gorduroso, o fast food, ele é gostoso. Porque, enfim, somos educados assim. Às vezes até os pais já ensinam os filhos a, desde o começo, desde a infância, comer essas comidas ultraprocessadas, etc. E às vezes a gente aprende mesmo depois de adulto e gosta, etc. Tá errado. Mas enfim, comemos isso quando a gente come, né? Sai do serviço, passa na rua, se farta ali de um cheeseburger, alguma coisa, um x-tudo, quando chega em casa tá sem fome. Aí muitas vezes você chega em casa, tua mãe, tua mulher, ou você mulher, teu marido, teu pai, tua família, com quem você mora, preparou ali um jantar bem interessante, com algumas verduras saudáveis, legumes, preparou uma comida fresquinha, caseira, né? Teve o capricho de colocar ali um tempero bem gostoso, e fez um suco, e fez não sei o que, uma salada, tá até muito gostoso, mas você se fartou do que não presta na rua. Você se fartou de alimento gorduroso. O que você vai fazer? Tô sem fome. E você vai se alimentar apenas daquilo que você acabou optando, né? Não esperou por comer o real alimento, aquilo que vai te trazer uma boa nutrição, aquilo que vai ser saudável e bom para você, né? Então é uma comparação que eu faço. Eu vi essa comparação em um vídeo que eu assisti na internet e eu decidi trazer aqui para você também, porque é aquela história, muitas vezes você que está me assistindo não sabe, ou não chegou, ou não vai nem chegar no vídeo que eu vi da outra pessoa, mas o meu você vai ver e a mensagem eu estou passando aqui também, tá? Crise existencial, né?
Quando a gente fala de crise existencial, nada mais é do que isso: depressão, crise existencial, angústia que você não sabe de onde vem, por que você está sentindo, você não consegue se relacionar bem com as pessoas, é ignorante e chora, não sabe por quê. E tudo isso é falta de Deus, é ausência de Deus, é ausência, né, do relacionamento com Deus. Então, quer dizer, o seu corpo, sua mente, seu espírito, ele sofre tanto com essa ausência, né, em uma vida em pecado, uma vida praticando o que não é bom, o que não vai te trazer nada de bom, que você tem todas essas coisas. Muitas pessoas acabam morrendo. Eu tenho uma situação na família da minha prima, que foi muito ruim, muito triste, né? Não digo que tenha sido isso, mas a gente entende que acontece muito depressão, né? As pessoas se matam, as pessoas se mutilam, mas podem ter depressões que surgem por outros motivos que não espirituais, mas é muito comum que aconteça também, né? Então, as pessoas falam muito sobre crise existencial, né? É a ausência de Deus na vida, a crise existencial. Que é quando você tem Deus na sua vida, você não vai ter crise existencial. Você não vai ficar se perguntando e se martirizando para coisas que não... Você coloca na mão de Deus e você sabe que Deus tem um plano e que tudo foi Deus que criou, então ele sabe explicar por que é e por que não é, né? Então você se tranquiliza e deixa na mão do Pai. Porque o que é para a gente saber já foi revelado. O que é para ser revelado hoje, por exemplo, vai ser revelado hoje, e o que não é para ser revelado nem ontem nem hoje, somente amanhã, vai ser revelado no período correto. Então você tem que aprender a obedecer, a esperar, né, o que Deus manda, né, o que Deus propõe. Bom, aí eu vou colocar algumas passagens aqui para vocês da Bíblia, para a gente fechar esse assunto de hoje, tá? Para não ficar um vídeo muito grande. A primeira passagem que eu vou colocar aqui para vocês é a maior, tá? Lucas capítulo 12, do versículo 22 ao 31. Vamos lá, eu vou ler de forma corrida e depois a gente comenta. Então Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Pois a vida é mais importante que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Então percebeu aqui, quando Lucas fala sobre as prioridades, né? O que realmente importa, né? Vai se preocupar com roupa, você tem que se preocupar com o corpo. A roupa é para depois. Se vai ser verde, amarela, se vai ser de cetim, se vai ser de algodão, isso Deus vai prover para você. Você não tem que se preocupar com a provisão, porque a provisão é de Deus. Você não tem que se preocupar com estoque, porque Deus vai prover diariamente para você o café da manhã, o almoço. Deus vai prover o dinheiro para pagar a conta de água, a conta de luz, obviamente. Isso não vai cair do céu como o maná caiu uma vez. Isso vai vir através do trabalho, mas ele vai provisionando oportunidades para que aquilo aconteça, tá? Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Então aqui ele até faz uma exortação ali, né? Vocês são mais importantes do que os pássaros. E se dos pássaros Deus cuida e provém e não deixa que nada aconteça, né? No sentido de sempre vai ter o alimento, sempre vai ter as condições para que aquele pássaro viva uma vida digna de pássaro, e nós, que somos os amados filhos de Deus, que fomos feitos por último, que somos a imagem e semelhança. Então te aquieta e confia em Deus e aprende a confiar em Deus, tá? E acreditar nos desígnios de Deus e na provisão de Deus. Não desespera-te, tá? É isso que quer dizer. Qual de vocês, dando continuidade aqui, qual de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como a dessas flores. Então está dizendo aqui sobre a naturalidade que Deus fez, né? Salomão, um homem rico, inteligente, sábio, nem mesmo as vestes dele, que para a época eram as vestes mais belas, mais bem feitas, mais bem tecidas, etc., nem elas eram
tão belas como o natural que Deus deixou, por exemplo, para as flores, né? Ele está dizendo do próprio caule, né? E a gente era assim, nós não tínhamos roupa, né? Quando eu falo nós, é Adão e Eva no começo no paraíso, antes de cair em pecado. Tanto que quando caiu em pecado, Adão se viu nu, ficou com vergonha e tudo mais. Teve que tecer roupa, Deus inclusive fez um sacrifício, né? Isso não é dito na Bíblia, mas a gente subentende, porque ele chegou com peles de animais para cobrir a vergonha de Adão e Eva, né? Então ali foi um primeiro sacrifício, né? Por conta do pecado, tá vendo? O pecado traz morte, tá? E aí a gente consegue analisar dessa forma. Mas eu afirmo a vocês... Ah, tá, legal. Já foi. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está ali e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Então se preocupar com roupa, como é que veste? Calma, Deus proverá. Se a flor, que é mais bela do que Salomão, que tinha umas vestes mais belas para seres humanos, né, em época de Salomão, Deus faz crescer, faz brilhar a flor, mas também, se ele quiser, ele arranca e joga no forno. Então se faz isso com as flores, né? Se ele é o Deus que abre a porta e fecha a porta, que dá oportunidade ou que não dá, ou que tira a oportunidade, somente ele sabe como fazer e por que fazer, o porquê do fazer das coisas, então não é para se preocupar também. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. Está vendo? Até o alimento mesmo nosso, o físico, as bebidas, né? A água que é o principal, como a gente está falando, é o título do próprio vídeo, né? Sede de Deus, mas a sede de Deus, tema desse vídeo é espiritual. Agora ele está falando da água mesmo aqui, né? H2O. E da comida, né, para não se preocupar, porque nem isso na verdade é importante, porque isso para Deus é irrisório, foi ele que fez, a qualquer momento ele de alguma forma ele consegue prover, né? O mais importante é esse alimento aqui. Se você tiver bem alimentado, tá? Com esse alimento que é a palavra de Deus, é o alimento espiritual, de todas as coisas você vai conseguir usufruir, porque vem desse alimento principal, né? Estando alimentado com a palavra, o restante Deus provém. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e Deus lhe dará todas essas coisas. Bom, aí agora as passagens que eu tenho são bem breves, tá? E aí eu vou fazer elas rapidinho pra gente finalizar esse vídeo aqui. E depois vocês deixam aqui no comentário como é que tá, se vocês querem que eu mude o formato ou traga alguma outra coisa, enfim, a gente vai ajustando. Esse é só o primeiro vídeo, tá? Afirmou-lhe, eu vou ler aqui João, capítulo 4, do versículo 13 ao 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então aqui é uma passagem do livro de João, né, onde, se eu não me engano, tinha uma mulher pegando água no poço, né, e aí ele fala que essa água normal vai te matar a sede agora, mas daqui a algum tempo você vai estar com sede dessa água aqui de novo, que foi ele quem fez também, mas para esse mundo físico, né? E depois da queda funciona como funciona, né? Se não tem água, traz sofrimento, traz ressequidão, e assim por diante. Agora, quem bebe da água da fonte, né, da palavra, novamente falando, né, do rico alimento espiritual, desse não passará mais sede, porque esse vai estar nos caminhos de Deus, tá? João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aqui já falando de alimento, né? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Então são palavras que, na verdade, são fortíssimas. São passagens pequenas, mas que trazem uma mensagem fortíssima. Deus está afirmando aqui. Quando Deus afirma, não precisa de mais nada, não precisa de um complemento, não precisa de um outro prisma. Deus está sendo claro, objetivo, sucinto, direto com você e dizendo que Ele é o pão da vida. Quem come dele ou quem bebe dele, da palavra dele, fome não terá, sede não terá. João 7, 37, 38, né? Capítulo 7, do versículo 37 ao 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, e do seu interior fluirão rios de água viva. Vou ler as outras aqui para dar continuidade. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é esse nada me faltará? A presença de Deus que habita em nós, né? O principal
o que importa, o essencial. Salmo 107, verso 9. Porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Tá vendo? Por que ele sacia o sedento? Por que ele satisfaz plenamente o faminto? Porque é quem busca ele. Quem busca ele, a ele agrada e ele satisfaz e ele resolve. E ele ajuda e ele dá a mão e ele vai com você, tá? Foi esse, né, que eu falei? Salmos 42, versos 1 e 2, né? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderia entrar para apresentar-me a Deus? Você percebe esse salmo aqui? Tem muito a ver com o que aconteceu comigo lá no ápice, na minha conversão. Quando eu comecei a perceber que era Deus chegando na minha vida, fazendo assim, falando, ei, é hora, vamos, o Espírito Santo falando comigo, e a gente sente, porque ele fala aos nossos corações, fala na nossa alma, a comunicação ela é mais forte do que se fosse uma conversa física como eu estou tendo com vocês aqui agora, usando minha voz, minha caixa fonadora para poder falar e vocês usando o ouvido de vocês que também é físico para entender. A comunicação é mais forte porque vai na alma, o coração bate forte, né? O seu espírito ele se comunica de forma muito especial, tá? Claro, se você dá abertura para isso, né? Se você tem coração duro e você não acredita, essas coisas não vão acontecer. Então você precisa já estar com o coração quebrantado para isso acontecer. E é um processo, como eu expliquei. Então, essa parte aqui eu queria explicar, ó. Essa parte que fala assim, ó, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, quando eu comecei a ler a palavra, eu comecei a buscar a palavra, eu comecei a sentir mais fome, mas não é uma fome que castigava, é uma fome que me trazia regozijo, porque eu sabia que logo ao me alimentar ou ao continuar a me alimentar da palavra de Deus, de mais palavra de Deus, aquilo ia trazer mais confirmações, mais felicidades, mais explicações para dúvidas que eu tinha e com a palavra eu passei a não ter mais. Então, Deus ele vai trabalhando na sua vida desta forma, trazendo respostas para antigas perguntas que te traziam sofrimento, dor, que te traziam angústia por não serem respondidas. Aí você percebe, naquele período que você queria que Deus respondesse, você queria porque queria e você era petulante, Deus não respondeu, porque ele não tem que responder como você quer e no tempo que você quer. Tudo é no tempo dele. Quando você aprende a obedecer, aprende a esperar, você já vai trabalhar a paciência, que é algo que precisa ser trabalhado. Deus é paciente, Deus é bom, Deus é benevolente. E aí quando você merece, né, entre aspas, né, porque isso é contínuo, não termina, é uma evolução contínua, até que Jesus venha novamente para arrebatar a sua igreja, ele começa uma comunicação diferenciada e começa a te responder de outras formas, sob outros métodos, aquelas perguntas antigas, né? E aí você começa a ver o poder de Deus nesses momentos. Quando eu poderia entrar para apresentar-me a Deus, então quer dizer, você já está ali, mas você já está tão feliz com o processo de conhecer Deus e de estreitar relacionamentos com Deus, que você fica ansioso, é um outro tipo de ansiedade, né? Essa sim é a ansiedade boa que todo mundo deveria ter, né? Todos os cristãos deveriam ter, que é a comunhão, é a comunicação cada vez mais próxima a Deus, né? Então você não atrasa para o culto, você busca mais a palavra de Deus, você aceita mais as coisas de Deus, busca mais as coisas do reino de Deus. Mateus 6, 5, capítulo 5, versículo 6 é o penúltimo, tá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de graça a água da vida. Então, um livro profético até o final dizendo sobre alimento da palavra de Deus, né? Sede e saciamento de sede na palavra de Deus, tá bom? Irmãos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que pode ter ficado grande, eu posso ter sido repetitivo em alguns pontos. Como eu falei, né? Vão me dando feedback aí, né? O que vocês colocarem nos comentários acaba me ajudando para eu ajustar
né? Ficar um vídeo mais assertivo. Obviamente, não vou conseguir agradar a todos, né? Isso não existe, mas ao menos deixar mais dinâmico o vídeo, tá? Inclusive, fiquem à vontade para deixar nos comentários aí temas que vocês querem que eu traga para os próximos vídeos e a gente refletir junto aqui na palavra sempre, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fica com Deus.